Amém, amados? Abra sua Bíblia lá no livro de Esdra, capítulo de número 4 agora. E como nós estamos estudando aí a história do povo de Israel, depois que saiu do cativeiro, aprendendo o que aconteceu com eles, hoje eu creio que Deus tem algo especial para falar ao nosso coração. O que eu quero falar com você nesta noite é sobre uma das estratégias de Satanás contra nossas vidas. E o povo estava ali então adorando. Este era o propósito deles terem ido para Jerusalém, para voltar a oferecer a Deus a adoração ao Senhor. Depois do altar edificado, oferecendo ali adoração a Deus, eles começaram agora a reedificar o templo. Lançaram ali as bases do templo. E lembra o que eu falei? Nós terminamos o culto terça-feira passada falando sobre isso. Havia ali alguns anciãos lá da época antiga, no templo antigo, do primeiro templo. Aqueles anciãos, quando viram lançar as bases do segundo templo, eles começaram a chorar e pensar: olha, este templo não será como o primeiro. Este templo será inferior ao primeiro. Mas aquelas pessoas que não viram o primeiro templo, quando lançaram as bases do segundo templo, eles se alegraram. E a Bíblia diz aqui que a alegria, o louvor daquele povo ali sufocou o choro dos anciãos. E aí depois os anciãos começaram a dizer: olha, o primeiro templo era muito melhor do que este. O povo deu uma esfriada. Quando você começa a dar ouvido, amados, para conversinhas assim, a tua fé vai apagando. Aquele desejo ardente que você tem em fazer as coisas para Deus vai diminuindo, porque você começa a ouvir vozes contrárias, vozes que não vêm de Deus. Para piorar aquilo que eles estavam fazendo, o povo daquela terra se levantou contra. Ao ouvir que Jerusalém era reconstruída e o templo restaurado, os samaritanos e outros povos da redondeza ali perturbaram-se. Eles ficaram com medo. Eu quero dizer aqui para você, amados, que Satanás, ele tem medo de você. Entende o porquê às vezes você sente assim algumas retaliações, você se sente desanimada, você se sente assim para baixo, sem vontade de vir para o culto, sem vontade de servir a Deus? Entende agora o porquê muitas vezes na tua mente passa aquele pensamento assim: puxa vida, mas tem tão pouca gente na igreja. Irmãos, Deus começa a fazer grandes coisas com minoria. Deus começou uma grande nação com um casal só. E para melhorar a história, esse casal não podia ter filho. Então Deus usa a minoria nas causas impossíveis para grandes realizações. Amém? O diabo tem tentado tirar do teu coração essa confiança. O diabo tem tentado soprar pensamentos negativos na tua vida. Mas nessa noite, em nome de Jesus, acredite na palavra de Deus, porque o diabo tem medo de você. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo te estimula a alegrar, a ficar feliz, a estar bem na presença do Senhor, Ele também faz com que você olhe para aquilo que precisa ser corrigido na tua vida. E aí, quando você começa a olhar para aquilo que precisa ser corrigido, você começa a se constranger. Então, quando você está na presença de Deus, você vai se alegrar, como foi o povo aqui.
Olha, vamos construir o templo, lançamos a base do templo. Eu imagino que havia um ânimo naquele povo, um fervor muito grande, né? A vontade de ver aquele templo pronto, quando lançaram as bases ali. Eu imagino que o fervor no coração deles era o quê? Ver aquele templo pronto. Quando o povo de Israel viu a opressão que o povo daquela terra começou a fazer sobre eles, eles desanimaram. Eles desistiram de construir o templo. Então muitas vezes Satanás vai usar pessoas para vir com conversas aos teus ouvidos aí, para te fazer desanimar, para apagar aquele fervor que há no teu coração. Então, aí o que aconteceu? Eles se preocuparam porque se Israel reconstrói a cidade, reconstrói o templo, eles iam ter problema. E aí o que eles fizeram? Tentaram infiltrar no meio do povo. E é o que Satanás às vezes faz também, irmãos. Ele tenta infiltrar no nosso meio. Tá? Satanás, ele tenta infiltrar às vezes na nossa vida, para muitas vezes sondar o nosso coração e tentar nos causar derrota. A intenção daquele povo ali era o quê? Misturar com o povo de Israel, não para ajudar, mas para sondar eles e tentar derrotar aquele povo, porque eles não queriam que aquele povo crescesse. Assim também é Satanás, ele não quer que você cresça espiritualmente. O diabo, ele tenta infiltrar em nosso meio para quê? Para atrapalhar o crescimento. E aí ele coloca o quê? Ele coloca às vezes medo no nosso coração, ele coloca desencorajamento. Então, se você se sente assim desencorajado para com esta obra aqui, eu quero dizer que isso daí não vem de Deus, vem do inferno na tua vida. Olha só o versículo de número 1 do capítulo 4 de Esdras. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, e como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Josuá e os seus outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edificamos a casa de Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Uma coisa que Deus quer que nós buscamos é discernimento. Sabe por que muitas vezes a pessoa ela é manipulada por Satanás? Porque ela não tem discernimento. Olha, parecia aqui algo encantador, né? Nossa, o povo da terra quer nos ajudar a construir o templo. Uma pessoa sem discernimento diria assim: é Deus na causa, né? É Deus agindo. Deus está usando o povo da terra aqui para nos ajudar. Olha o perigo, irmão. É o que eu falo. O reino dos céus é uma semente que cresce, não uma bomba que explode. Presta atenção nisso. Seria aqui para dizer assim: Deus está trazendo o povo desta terra para ajudar a construir. Mas Zorobabel, um homem temente a Deus, um homem espiritual, Josuá, ou Josué, é o sumo sacerdote,
tiveram discernimento do que aquele povo estava querendo. Eles não queriam ajudar, eles queriam infiltrar no meio ali para atrapalhar. Então muitas vezes o que o diabo faz? O diabo às vezes tenta infiltrar pessoas em nosso meio, não para ajudar, mas para atrapalhar. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, mas vem gente na igreja, visita aqui a igreja e depois não volta mais. Eu creio, irmãos, que Deus só vai permitir ficar aqui aquele que tem o coração nesta obra, aquele que vem para ajudar, aquele que vem para fazer acontecer. E muitas vezes o diabo manda pessoas para sondar, aí Deus não permite ficar. Eu não vou fugir desse livro aqui de maneira alguma. Eu não vou mudar essa palavra para trazer multidão. Eu não vou mudar essa palavra aqui, irmãos, para segurar a gente na igreja. Eu não vou fazer isso. Tá? Porque no dia que eu fizer isso, Deus vai cobrar de mim. Mas aqueles que saem da igreja por causa da palavra, Deus vai cobrar dele. Irmãos, Deus quer que você faz acontecer. Se eles fazem essa parceria aqui, a fé deles estaria comprometida. E amados, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui. Quando o crente faz uma parceria com um incrédulo, a fé dele é comprometida. Mas pastor, quando a minha fé é comprometida? É quando nós fazemos parceria com o mundo e quando o pecado se torna algo comum diante de nós. Quando a pessoa olha para o pecado e fala, isso é assim mesmo, todo mundo faz, isso não tem problema, isso não tem importância nenhuma, é porque a fé da pessoa já está comprometida. Então não pense você que vai ser fácil, irmãos, não vai não, tá? Às vezes a gente espera assim só vitória, né? Mas vai levantar a oposição. Deus vai abençoar sim, mas vai levantar a oposição. O inimigo vai se levantar. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ele fala assim, ó, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, sofrerão perseguição. Quando você quer viver de uma maneira que agrada o coração de Deus, o inimigo vai se levantar. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso daí. Ele fala assim, olha, uma grande e oportuna porta me foi aberta, mas são muitos os adversários. Então, quando você quer servir a Deus, fazer a vontade de Deus, o diabo vai se levantar. Por quê? Ele não quer que você cresça. O diabo vai oferecer para você uma aliança que vai comprometer tua fé. Eu estou falando aqui de estratégia de Satanás contra a tua vida, para que você não cresça na presença de Deus, para que você não se fortaleça em Deus. O diabo, ele pode também nos acusar injustamente. Olha só o versículo de número 6 aí, ó. O povo aqui daquela terra acusaram o povo de Israel injustamente, ó. Verso 6. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. O que aquele povo fez? Escreveram para o rei acusações contra o povo de Israel. Põe isso daí na tua cabeça. O diabo não quer que você trabalhe para Deus. Bom, presta atenção, isso daqui é um recado de Deus para você, irmãos. Siga com o trabalho que Deus planejou para você. Não pare não. Deus está falando para você hoje, siga com o trabalho que Ele projetou para você. Olha a estratégia de Satanás, né?
Eles afirmavam ali que adoravam ao mesmo Deus de Zorobabel, de Josué. Olha aí, ó. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Assar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Quer dizer, olha, nós vamos adorar a Deus com vocês. Era verdade isso daí? Era uma meia verdade, né, irmãos? E tudo aquilo que é meia verdade se torna uma mentira, né? Sabe por quê? Eles adoravam todos os tipos de deuses. Então para eles não fazia diferença nenhuma adorar ao Deus dos céus. Mas eles iam adorar também aos deuses da terra. E aí para Deus, irmãos, isso daí era uma blasfêmia. E o inimigo, ele faz isso daí também. Ele tenta infiltrar em nosso meio para atrapalhar o crescimento da igreja. Ele tenta infiltrar na tua vida para atrapalhar a tua comunhão com Deus. Não deixe o diabo tirar do teu coração os planos, os projetos que Deus projetou para você.